Olá a todos, bem-vindos ao Terapia Talks, o podcast da Terapia ao Quadrado. Eu sou a Inês e irei apresentar este espaço de conversa onde abrimos as portas da Nossa casa para falar sobre tudo aquilo que nos toca. Aqui partilhamos histórias reais, conversas com profissionais e experiências que nos lembram que em terapia e na realidade na vida em geral somos todos humanos em construção e seja qual for a especialidade em questão. Portanto, hoje eu convidei uma colega de psicologia, a Joana Martim, que nos vem falar um bocadinho sobre o tema do mutismo seletivo, que na realidade é um tema com o qual ela tem sim alguma ligação emocional. Olá, Joana. Olá. Então, queria começar aqui se calhar um bocadinho por explorarmos assim em traços gerais o que é o mutismo seletivo, para as pessoas perceberem e onde é que se enquadra esta perturbação. Certo. O mutismo seletivo acaba por ser uma perturbação de ansiedade que tem uma prevalência muito rara, em menos de 1% da população. Ocorre essencialmente com crianças em idade pré-escolar. Portanto, normalmente surge por volta dos 3, 4 anos e pode prevalecer ainda em média durante mais alguns anos. Mas na generalidade o que caracteriza esta perturbação é a criança, neste caso, conseguir falar sem problemas num contexto, mas existir algum contexto da vida da criança em que ela simplesmente não consegue conversar, não consegue falar e abrir-se naturalmente com as pessoas. Acaba por não ser uma questão de dificuldade de linguagem, Certo. mas mesmo uma questão de um bloqueio emocional, em termos da ansiedade que ela carrega naquele momento, que não lhe permite conversar e falar com as pessoas. Pode acontecer, por exemplo, que a criança consiga falar abertamente no contexto familiar, por exemplo, em casa, sem qualquer dificuldade, e depois no contexto escolar, por exemplo, não conseguir falar, seja com crianças, seja com adultos. Irá depender de caso para caso, Claro. mas muitas das vezes, e dos casos que existem, há uma maior, é mais comum que seja no contexto escolar que exista esta dificuldade em conversar, em perguntar, em interagir e, portanto, a criança muitas das vezes pode isolar-se, pode fechar-se, pode não ter aqui uma rede de suporte e pode gerar aqui uma série de dúvidas depois do outro lado das pessoas, dos adultos, não interpretarem, não conseguirem perceber o que é que está a acontecer com a criança, acharem que são mesmo dificuldades na fala, na linguagem, ou até mesmo muitas das vezes existem alguns casos em que existe a confusão, por exemplo, com a perturbação do espectro do autismo, em que também existe essa dificuldade na interação social, mas depois, como este bloqueio, esta dificuldade só acontece num contexto, não acontecendo nos outros contextos, exclui-se essa possibilidade. Mas acaba por ser um diagnóstico que passa muitas das vezes despercebido, no sentido em que se confunde com timidez, com inibição e com o facto da criança ter vergonha, por exemplo, em conversar, em falar nos vários contextos. Ok. E é possível que seja, em vez de ser um contexto no seu todo, ser, por exemplo, com pessoas em particular, ou isso já é demasiado específico para ser considerado mutismo seletivo? Pode acontecer com pessoas em particular, mas na generalidade o que se tem conhecido há uma maior questão de ser num determinado contexto. É um contexto no global? No global, de Ok. uma forma global. Mas pode, claro, acontecer com determinadas pessoas em específico, sobretudo se forem pessoas estranhas à criança, com que a criança não tenha qualquer familiaridade. Não quer dizer que, por exemplo, a criança só não consiga falar no contexto de escola e consiga, por exemplo, falar no contexto de uma atividade que ela tenha fora da escola. Muitas das vezes até pode acontecer em mais do que um contexto. Mas claro está, vai depender também das pessoas que vai ter nesse contexto. E claro que pode haver casos específicos, mesmo no contexto conseguir falar com algumas pessoas e não com outras. Isso também vai depender daquilo que for a disponibilidade da pessoa e do à vontade que permitir à criança para ela poder não manifestar tão abertamente essa ansiedade. Ou seja, normalmente o mutismo seletivo manifesta-se em contextos em que as pessoas não têm tanta proximidade, ou seja, acredito que não seja o contexto em que esses sintomas se manifestem, acredito que não seja no contexto de casa, não é? E sempre noutros, porque no contexto de casa, à partida, são as pessoas seguras da criança, não é? Com quem tem um vínculo mais próximo. Não quer dizer que não possa acontecer, não é? Ou seja, acredito que também poderá haver contextos familiares que não sejam tão validantes ou tão relevantes para a criança e que possam
causar esse ponto, não é? Mas na maioria dos casos Sim. costuma ser o inverso, ou seja, Uhum. num contexto fora do contexto familiar. Ok, certo. Portanto, questões importantes. Não é falta de vontade de se comunicar, não é timidez, é mesmo aqui outra questão que impede a criança de ser capaz de ser verbal, não é? Certo. Por causa desta questão. E falaste na faixa etária ser assim ali nos 3, 4 anos, pronto, portanto aí realmente é difícil e pode ser confundido facilmente com outras coisas, mas há situações em que acontece mais tarde, ou seja, portanto a criança não tem, imaginemos, começa a aprender a falar, não é? Já vai dizendo algumas coisas e mesmo na escola também diz algumas coisas e depois assim meio que de um momento para o outro, digamos assim, deixa de falar. É assim que se processa? Certo. Pode-se processar dessa forma, mas, ou seja, acaba por acontecer mais, por exemplo, quando a criança vai para um contexto novo, e que aquele contexto é diferente, normalmente os sintomas começam-se logo a manifestar desde o início. Não quer dizer que possam não se manifestar logo e passar-se a manifestar, por exemplo, passado ter acontecido alguma coisa naquele contexto que foi ativador para a criança e que pode ter sido um gatilho que despertou que o comportamento começasse a surgir. Vai depender sempre de caso para caso em que circunstâncias é que acontece. Mas no fundo acaba por ser aqui algo que não está no controle da criança ela escolher que vai acontecer ou que não vai falar no momento. Acaba por ser uma estratégia que ela própria usa para se proteger, mesmo sem ter consciência de que o está a fazer, mesmo que não seja a mais adaptativa. Um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa, exatamente, e depois pode não ser tão compreendido ou bem interpretado pela população e pelas pessoas que estiverem à volta. E tens conhecimento se numa idade mais avançada às vezes também pode acontecer? Certo, ou seja, muitas das vezes o que acontece aqui nos casos de mutismo seletivo é que pode evoluir mais tarde no futuro para um quadro de ansiedade social. Ou seja, no fundo, se não for intervencionado ou eventualmente se não existir aqui um apoio e uma compreensão da problemática, pode evoluir que a criança comece a adotar esta estratégia como forma de interagir e lidar com a realidade que a envolve, e depois construa mesmo esta barreira que não lhe permite abrir aqui o leque social e acabar por depois trazer-lhe um conjunto de consequências nas interações com os outros, não ter esta abertura, ter o evitamento destes contextos em que sabe que vai ter de se confrontar, por exemplo, com pessoas que são desconhecidas, com situações que são desconfortáveis, e ao acabar por evitar, depois vai fazer com que eventualmente não vá conseguir enfrentar e confrontar-se com estas dificuldades, e elas vão se mantendo, acaba por ser um conforto e depois acaba por ser limitador no futuro enquanto adolescentes e posteriormente enquanto adultos. Ok. Pronto, acho que já temos aqui um bom enquadramento sobre o que é, como é que se processa e qual é que é a linha. Agora eu gostava de saber um bocadinho sobre ti e a tua relação com o mutismo seletivo mais pessoal, digamos assim. Certo, sim. Ou seja, a minha relação com o mutismo seletivo, a palavra em si, o termo em si, começou a surgir-me durante o tempo em que eu estava a estudar. Ou seja, comecei a conhecer a perturbação, comecei a estudar um pouco mais e comecei a identificar-me com as características, a olhar um bocadinho para trás no tempo e a perceber que eventualmente poderia ter preenchido alguns daqueles critérios que estavam elencados. Embora não tenha muitas memórias da minha infância e do meu percurso, consigo identificar que muitos destes sinais como bastante presentes, ou seja, a minha questão era sobretudo o falar abertamente e sem qualquer dificuldade no contexto familiar, e até mais do que de uma forma assim mesmo mais expansiva. E depois no contexto, neste caso o jardim de infância, portanto foi logo, eu entrei no jardim de infância aos 4 anos, portanto também já foi uma entrada um pouco mais tardia, e nessa altura começou logo a existir aqui uma dificuldade na integração. Lembro-me daqui dos meus pais me falarem que havia aqui só uma pessoa da minha referência, que era com essa amiga que eu conversava, e evitava ao máximo conversar com outras crianças e sobretudo com adultos. Portanto, havia aqui um evitamento maior à figura do adulto, e o que acabava por fazer era com que
eu me privasse das minhas próprias necessidades básicas porque não conseguia pedir ajuda ou pedir algo que precisava, e isso acabava por fazer com que me ficasse aqui um pouco limitada, e que depois estes sintomas de ansiedade, que na altura não saberia o que é que estava a acontecer comigo, acabavam por fazer com que eu me isolasse ou estivesse só com esta pessoa, e que aquele contexto não fosse um contexto acolhedor para mim nem confortável. Depois, na altura, lembro-me que a própria equipa da escola ficou alertada com a situação, não sabia o que é que estava a acontecer, achavam que eu tinha algum problema de desenvolvimento, e aconselharam que poderia ser eventualmente necessário terapia da fala, porque não percebiam o porquê de eu não conseguir interagir e verbalizar. Algo que para os meus pais foi muito difícil de perceber, porque eu em casa falava tudo sem qualquer problema e, portanto, não conseguiam perceber o que é que estava a acontecer. Na altura, penso que foi feita uma avaliação mais em termos psicológicos, que também não tenho bem ciente de todos os procedimentos que foram feitos, também daquilo que me disseram, mas em que verificaram que não havia nada de preocupação comigo, que eu acabei por conversar com a técnica e, portanto, que não houve aqui nenhum bloqueio nesse sentido. E, portanto, acharam que era mais uma questão de ambientação ao espaço, ao contexto. E, portanto, aqui uma questão mais específica daquele contexto que não permitia aqui mais abertamente a partilha e o falar em si. A comunicação, sim. Mas depois, no fundo, ao longo do meu percurso até ao final do pré-escolar, acabou por ser sempre mais ou menos no mesmo registro. Portanto, ou seja, eu não tenho, lá está, as memórias que me permitam confirmar se eu me fui abrindo um pouco mais ou não, ou se mantive o bloqueio. Mas sei que depois no percurso para o ensino primário, para o primeiro ciclo, aí também foi uma nova adaptação, portanto a um novo contexto, mas que acabou por ser um pouco mais, acabei por ter um pouco mais de abertura para poder interagir com mais pessoas, sobretudo mais crianças, mas tenho consciência de que os adultos acabavam sempre por ser uma barreira maior, e algo que era sempre mais difícil para mim. Portanto, não sei precisar aqui momentos em que possa ter havido aqui uma evolução nítida, mas sei que foi um processo muito gradual ao longo de todo o percurso, desde os diferentes momentos da vida escolar, mas que foi crescendo e que foi sendo um pouco mais facilitador à medida que eu também me fui expondo gradualmente às situações em que tinha de conversar, em que tinha de falar. E, portanto, sinto que aquilo o que ajudou um bocadinho a que as coisas fossem mais facilitadoras foi o facto de ter havido a exposição. Ou seja, por mais que fosse ativador naquele momento acontecer, acabava por depois me permitir perceber que afinal não era assim tão ameaçador como eu imaginava que era. E, portanto, acabou por se vir a tornar cada vez mais fácil comunicar, com o facto de, à medida que eu ia comunicando, ia sentindo que ia havendo um feedback positivo, ou seja, não havia nada de mal que acontecesse. Portanto, não havia nada de mal que pudesse acontecer se eu o fizesse, e, portanto, foi mais por aí. Foi gradual. Então, mas nunca tiveste um acompanhamento específico para tentar ultrapassar essa situação? Nunca tive um acompanhamento. Porque ele também, na realidade, nunca foi identificado. Sim, exato, nunca foi identificado também. Foi muito associado à questão da timidez, da inibição, ou seja, também sempre tive aqui do lado familiar esta consciência de que era uma questão de vergonha, e algumas crenças e estereótipos que às vezes a família tem de que não podemos não conversar, temos de nos abrir aos outros, portanto sempre tive um pouco essa pressão para comunicar. Claro que a família estava a fazer o melhor que sabia e queria o melhor, mas acabava por ser assim uma pressão maior para fazer uma coisa que para mim já era desconfortável só por si. Não por algo em específico, mas porque talvez eu tinha alguma falta de confiança nas minhas capacidades de comunicação, no fundo. Acredito que possa ter um pouco a ver com isso também. Eventualmente algo que eu possa ter experienciado mais também naquele contexto, que a minha memória não me permite recordar, também pode ter contribuído, e eventualmente eu agora não consigo especificar. Mas, ou seja, na minha experiência pessoal, sinto que foi mais o contexto em si que ativou isso, mas não foi só naquele contexto. Ou seja, por exemplo, eu também tinha outras atividades extracurriculares. E manifestava-se igual. Eu praticava handball e manifestava-se igual, não com a mesma dimensão, mas também se manifestava.
mas enquanto as mais atividades eu me envolvia, eu sentia que acabava por desbloquear um pouco mais do que inicialmente. E tu propunhas-te essas Sim, coisas meio empurradas? mais ou menos. Ok. Ou seja, inicialmente foi um pouco empurrada, mas depois acabei por sentir que me fazia sentido Sim, sim, manter sim. essas atividades e mesmo o ensino da música que comecei no 5º ano, também sinto que foi uma abertura muito, muito importante para eu conseguir avançar, porque nós tínhamos audições, eu tocava piano, nós tínhamos audições com frequência para imensas pessoas e isso acabava por ser sempre momentos muito ativadores para mim, embora aí já estivéssemos se calhar numa fase não tanto do mutismo seletivo em si, porque eu já conversava nesses contextos, mas se calhar mais a ansiedade social a manifestar-se. E portanto aqui sinto que isso também foram momentos que permitiram aqui um bocadinho essa abertura e esse desbloqueio um pouco maior com a exposição, lá está, gradual às situações que traziam ansiedade, no fundo. Certo. E tu achas que é, existe uma maior probabilidade destas questões se manifestarem, se calhar, em tipos de personalidade mais ansiosos, não é? Tipo, também associado aqui a alguma menor autoestima ou percepção de autoeficácia mais baixa? Achas que se associa aqui a estas questões, pensando tanto numa parte um bocadinho mais teórica daquilo que tu foste estudando, como também da tua experiência pessoal? Sim. Sim, eu sinto que sim, ou seja, existe uma predisposição maior, não é? Se a pessoa já tiver de base essa maior vulnerabilidade em termos desse temperamento mais ansioso, menos confiante nela própria, acredito que sim, que vai ter aqui um impacto, mas sinto que também tem um impacto o contexto que rodeia a pessoa, ou seja, no facto de ter um contexto que também não é um contexto em que as pessoas sejam muito abertas à interação com outras, e portanto sempre fui aprendendo isso muito de não me expor muito aos outros, porque também o contexto em que eu estava não havia muito essa exposição, essa interação com muitas pessoas. Acredito que isso também contribuiu para neste caso, esta predisposição deste comportamento. Portanto, não só essa questão mais biológica, essa vulnerabilidade mais em termos de personalidade que se vai construindo, mas também do contexto que rodeia a pessoa, sinto que também tem aqui um impacto importante depois na forma como se manifesta aqui a perturbação. E faz todo o sentido, não é? Ou seja, se o contexto que estamos, acabamos por não estar expostos logo inicialmente e não ser obrigados a desenvolver estratégias para nos regularmos naquelas situações, mesmo que não sejamos, nós estejamos muito confortáveis, naturalmente quanto mais à frente, já mais construídos estamos e já mais coisas cristalizadas vão estando, apesar de, enquanto somos crianças, somos bastante temos muita neuroplasticidade e a coisa ainda dá para ir sendo trabalhada, não é? Mas realmente faz toda a diferença. E agora estou uma partilha também pessoal, não propriamente relacionada comigo, mas com uma das minhas filhas, que eu tenho gêmeas, pronto, elas são muito diferentes uma da outra e uma delas, quando foi para a creche, surgiu também muito essa... até chegou a estar em cima da mesa uma suspeita de autismo, porque ela ficava completamente desregulada emocionalmente sempre que apareciam pessoas que não eram as pessoas que costumavam estar com ela na sala. Portanto, tudo o que fosse pais das outras crianças a ir a levar os meninos, como outras colegas do jardim de infância e da creche com quem ela não tinha tanta proximidade e interação, era mesmo muito, ela ia logo a correr para a figura de referência dela, que era uma das auxiliares, e acabava por ficar ali muito ativada durante muito tempo, a precisar de colo e de heterorregulação, digamos assim, porque ela ficava mesmo muito, muito, muito transtornada. E foi por aí, e depois eu lembro-me que a educadora até falou comigo sobre isso, que tinha pedido à técnica da Eli para dar um olhinho, porque estava a achar que era demasiado, já com os meses que, exatamente, que já tinham passado desde a entrada para o berçário. E depois acabou por falar comigo nesse sentido e perguntar-me se eu não a expunha, não é? Se evitava por ela ter aquela reatividade. Eu disse, não. E pronto, nós até somos pessoas que acabamos por sair, ir para casa de outras pessoas, ver pessoas em casa, portanto não somos num ciclo assim fechado, e é verdade que ela não estava super confortável, e não estava, mas não deixámos de fazer isso, não é? E eu acho que foi isso exatamente que facilitou,
porque ela entretanto transitou, aliás, para a creche, e adaptou-se lindamente, e passado há um mês, todas as colegas que de vez em quando iam lá acima e que a conheciam, porque depois foi feita uma adaptação na escola, que foi também muito bom, não é? Portanto, a educadora levava várias vezes à creche lá abaixo, levava a irmã também para ela sentir algum conforto, não é? E ia sempre com a figura também de referência dela, que era uma das auxiliares, pronto, para ela sentir mais confortável, mas aquilo, eu lembro-me que ao início elas relatavam que era elas completamente, pernas e braços completamente agarradas à figura de referência, não é? Pronto, e foi indo aos poucos, de vez em quando ia lá ver os outros meninos, e depois já começou a ir pelo pé dela, e pronto, foi assim aos poucos que elas fizeram, acho, um ótimo trabalho neste sentido. Nós em casa também, pronto, nunca deixando de expor, não é? Mas que fez toda a diferença, não é? E que neste momento ela passou para a creche no início, em setembro do ano passado, pronto, e a adaptação foi super rápida por causa de toda esta preparação que foi feita. Porque eu acredito que se isto não tivesse sido feito assim, acho que tinha sido muito doloroso para ela. Sim, acho que sim. E acredito também que neste momento ela seria uma miúda diferente. Apesar de ela continuar a ser mais fechada com a irmã, com pessoas que não conhece, não é? Portanto, enquanto que a irmã muito facilmente começa ali a dar uma conversa e mostra-se aberta à comunicação, ela fica sempre mais retraída, vem sempre mais para trás das pernas da mãe ou do pai, da figura que estiver com ela, mas já muito mais rápido depois ali no desenrolar de começar a conseguir comunicar e sentir-se confortável a comunicar. Portanto, isto um bocadinho no sentido do que tu estavas a dizer, do contexto e do impacto do contexto se pode ter nestas situações. Portanto, é mesmo muito interessante perceber como, ok, temos questões que têm sempre existe uma predisposição genética, hereditária, pronto, como queiramos falar, não é? Mais relacionado com o temperamento e algo mais biológico, não é? Mas realmente o contexto faz toda a diferença, não é que a pessoa deixe de ter aquelas características, não deixa, se calhar ao ser exposta a estas situações e ao ter o apoio e o suporte necessário para se sentir mais autoconfiante, consegue desenvolver as estratégias adequadas e necessárias e tornar-se funcional, não é? Só para terminar, já estou aqui a falar muito tempo, mas só para terminar, acho que um ponto fulcral é estas coisas, as pessoas estarem atentas e estas coisas serem tratadas cedo, não é? Se calhar, pronto, eu também sou privilegiada porque sou da área, não é? Sou psicóloga e sempre tive esta noção em relação à minha filha. E também fiquei extremamente agradada com o cuidado, a atenção da educadora e de toda a gente da creche que elas frequentam, neste sentido. Pronto, e lá está, e a comunicação que tive foi, alguns pais não veem isto com muito bons olhos, mas lá está, eu sensibilizada para o assunto, é diferente. E às vezes passa despercebido, porque nem toda a gente tem estes conhecimentos, não é? Às vezes há mais meninos, às vezes os educadores também podem não estar tão disponíveis para esse tipo de coisas. Pronto, e estas coisas acabam por passar entre os pingos da chuva e quando são descobertas já estão numa proporção que depois é tudo muito mais difícil. Exatamente. Acho que isto é realmente uma diferença gigante, o detectar precocemente, não é? E acabas por evitar, se calhar, chegar a diagnóstico, não é? Sim, exatamente. Pronto, é isso. Muito interessante. Certo. Ok, então agora passamos aqui um bocadinho também, não sei, tu tiveste alguma experiência de trabalhar com alguém com autismo seletivo? Com autismo seletivo propriamente não. Apenas com crianças com um temperamento assim mais inibido e em que era mais difícil chegar até elas, mas com o diagnóstico em si não. Não, ok. Pronto, mas da tua experiência e daquilo que estudaste, como ficaste mais desperta para o tema, e quais é que são aquelas coisas que só dificultam, não é? Que às vezes as pessoas têm tendência a fazer, para puxar pela criança, mas que na realidade se calhar não é a melhor opção. Certo. Ou seja, acaba por ser difícil o facto de forçar a criança a ter de falar em determinados contextos ou cumprimentar determinada pessoa, a falar com ela. Ou seja, o forçar tudo aquilo que não seja de acordo com aquilo que a criança consegue fazer acaba por não ser benéfico, no sentido em que vai ser estar a expor a criança a uma coisa que a ativa e que a faz sentir desconfortável. E que pode não ter o efeito desejado depois como resultado final. Portanto, aqui o forçar, o obrigar a ter de falar pode não resultar e pode não ser um caminho. Também aqui o facto de existir a crítica pelo facto de não fazer, ou porque é que tu não falas, se falas em casa, porque é que não falas na escola?
qual é o problema. Ou seja, haver aqui um tom mais crítico, mais de julgamento, sem haver aqui um espaço para a compreensão do que é que pode estar aqui a interferir e a ativar a criança, ou seja, tentar perceber aqui um bocadinho o que é que ela sente naquele contexto, sem estar tanto focado na questão da comunicação, e tentar ir aqui um pouco mais à volta de outras variáveis que possam estar aqui a interferir e a condicionar. Pois aqui a questão também do silêncio ainda ser visto muito aqui na sociedade como uma questão que não é aceitável, não é? E de que estar em silêncio acaba por não trazer benefício nenhum. Também é uma das crenças que também é importante desmistificar um pouco, ou seja, porque não sabemos o que é que aquele silêncio tem associado, ou seja, nem todos os silêncios têm necessariamente que ser maus e prejudiciais, Claro. Ou seja, também pode ser uma oportunidade de aprendizagem, de reflexão, e pode ser também uma manifestação e uma forma de comunicar diferente. Claro. E portanto há aqui outras formas também de conseguir comunicar com a criança que podem ir além das palavras, podem ir de uma forma mais lúdica através do jogo, podem ser através de gestos, ou seja, ir procurando ir aqui um pouco em torno daquilo que são os interesses da criança, e tentar aqui estabelecer uma confiança e uma relação próxima, não é? Claro que gradualmente, a fim da criança poder se sentir cada vez menos desconfortável na interação com aquela pessoa. Certo. Ou seja, abrir aqui um espaço não de obrigar, de querer que seja naquele momento, a falar naquele momento, ou a interagir naquele momento, mas abrir aqui formas de conquistar, digamos assim, a criança, a criando a confiança relação dela, de outra forma, até a diferente. criança estar disponível para. Estar assim. E essa questão do silêncio que estavas a falar também acho muito interessante, porque acho que depois também é um bocadinho aquela. Vem também das dificuldades dos outros, a dificuldade de aceitar o silêncio, porque a maioria das pessoas fica muito desconfortável no silêncio, não é? Portanto, ou seja, por ser uma coisa desconfortável para os outros, é que depois se calhar insistem tanto e pressionam tanto quem não fala, não é? Sim. E acaba-se por. Portanto, é o desconforto do outro que está aqui a tornar algo que até pode ser natural e benéfico em algo que a pessoa está a traduzir como sendo mau e negativa, que também é bastante interessante. Pronto, já foste aqui falando de um bocadinho, conforme foste falando daquilo que não ajuda, foste falando do que ajuda. Queria-te perguntar qual é que tu achas que é depois o papel dos pais e da escola na gestão de uma situação destas? Certo. Ou seja, sinto que deve haver aqui uma comunicação muito clara entre ambos os lados. Ou seja, no fundo, aqui os pais também, eventualmente, se não houver uma comunicação por parte da escola, podem não ter noção de que esta situação está a acontecer, não é? Porque a criança pode não falar daquilo que acontece na escola, ou falar de tudo o que acontece na escola, como era o caso que acontecia comigo. E depois, ou seja, os meus pais achavam que estava tudo bem, até depois ser a escola a interagir e a vir falar. Portanto, no fundo tem de haver esta conversa e esta interação entre ambos os lados. E é importante existir também aqui um contexto e um ambiente que seja validante para a criança nos dois lados, ou seja, que ela sinta que é ouvida, é compreendida, e aceita, independentemente de conseguir falar ou não conseguir falar, que não vai ser isso que vai impedir que ela consiga fazer as mesmas coisas que as outras crianças, por exemplo, estão a fazer. Pode não fazer exatamente da mesma forma, mas não quer dizer que seja por isso que seja culpada ou menos capaz. E, portanto, é importante haver esta interação e interligação muito próxima e muito mútua entre ambos os lados para que estejamos a caminhar no mesmo sentido, não é? Ou seja, não só a escola também partilhar aquilo que são as inquietações maiores e aquilo que tem mais dificuldade em compreender e em fazer, para também se conseguirem adaptar àquilo que são as necessidades e interesses da criança, que podem, por exemplo, não conseguir saber através dela, mas saberem através dos pais, e poderem ter aqui também outros elementos de ligação, por exemplo, como aconteceu comigo, ter outra colega que acabava por facilitar aqui o processo, e eventualmente poderia ser aqui um fator facilitador para a criança, se interagir com o adulto fosse muito ativador, ter aqui um elemento que pudesse ser aqui um facilitador, enquanto um elemento da mesma idade, do mesmo patamar. Ok, certo. Portanto, ou seja, aqui o teu caso, apesar de não diagnosticado, acabou por ser um caso de sucesso natural, não é? Ou seja, acho que também é bastante interessante refletir sobre isto, não é? Porque às vezes, na realidade,
se tudo se conjugar da maneira certa, mesmo pessoas que tenham algum tipo de questão ou dificuldade ou de bloqueio, acabam, pronto, por conseguir superar aqui, neste caso sem ajuda técnica, não é? Pronto, obviamente depois acredito que hajam vários graus, não é? Certo, e também, ou seja, não quer dizer que não existam ainda questões que são desconfortáveis e que são ativadoras. Ou seja, no fundo, não quer dizer que por aquela questão do comunicar naquele contexto estar tranquila de ser feita, de comunicar em si, não quer dizer que não tenha algum nível de desconforto ainda e, portanto, que não existam ainda algumas questões que sejam inquietantes. E também, ou seja, não quer dizer que seja um caso de sucesso e que as pessoas se possam inspirar para não procurarem ajuda e sentirem que conseguem fazer sozinhas, porque no fundo, mesmo que consigam ir superando sozinhas, acaba sempre por existir algo que vai ficar e que, se não for trabalhado com autoconhecimento, com psicoterapia, pode não ser tão facilitador de conseguirmos desbloquear algumas coisas que ainda não estão bem processadas. Portanto, no fundo, pode ser, ou seja, pode ser um caminho que se pode fazer sem ajuda, eventualmente, mas não significa que tenha de ser necessariamente assim. E na realidade não significa que não seja vantajoso esse tal acompanhamento, no sentido em que, se calhar, neste momento estarias num patamar mais acima em termos de desbloqueio ou de conforto na interação social, ou, não é? Que se calhar não estás. E se tivesses tido esse acompanhamento poderias estar, não é? Ou seja, a minha reflexão aqui com a questão do não ter acompanhamento é que era mais no sentido de o contexto pode mudar muita coisa, não é? Portanto, e obviamente que acompanhamento facilita sempre, nem que seja aqui no sentido de chegarmos a patamares mais elevados, não é? Mais rápido, não é? Sim. Pronto, acho que não há dúvida nenhuma, exatamente, facilitar aqui o processo. E lá está, varia muito, acredito eu, também a gravidade da situação, dependendo da criança, do contexto, lá está. No teu caso, o contexto acabou por ir sendo facilitador, no sentido de te, pelos vistos, não bem obrigada, mas tu acabavas por até ter esse movimento de te expor a coisas que não seriam, se calhar, assim tão confortáveis, mas talvez te dessem outras coisas que justificassem essa tentativa de te pôr no desconforto, que te ajudou a ires passinho a passinho fazendo as tuas conquistas, não é? E agora vinha uma pergunta para ti, não sei se tu queres responder, se não quiseres responder está tudo ok, mas qual é o teu grau de desconforto neste momento a gravar isto? Qual é a escala? De 0 a 10. De 0 a 10 seria um 5. Ok. Então está, acho que está razoável, sim. Não sei, diz-me tu. Acho que sim, está razoável. Pronto, ok, pronto. Pareceu, também me pareceu. Pareceu-te mais maior? Não, de todo. Pareceu-me, pensei que fosse mais, sim. Não por aparentar, porque tu não aparentas muito, lá está. Certo. Acho que estavas por estar sempre assim mais tranquila, mas era mesmo curiosidade, porque é um momento de exposição, inevitavelmente, pronto. E achei-te bastante disponível para o fazeres e bastante tranquila na comunicação, pronto, certo. Dentro daquilo que é a tua personalidade e a tua forma de estar, como é óbvio. Pronto, há umas pessoas mais passivas do que outras, naturalmente. Portanto, acho que sim, eu até achava que, aparentando tu menos desconforto, eu acharia que tu estavas mais desconfortável. Estás a perceber? Sim. Pronto, é isso. Certo, então, uma mensagem aqui, tendo em conta o mutismo seletivo, qual é que seria assim a tua mensagem para pessoas que pudessem estar aqui a identificar alguns sinais nos seus filhos? O que é que tu recomendarias, o que é que tu dirias? Certo. Ou seja, aqui numa perspectiva mais de pais, não é? Pessoas que estão, podem detectar eventualmente alguns destes sinais, seria mais no sentido de estar atento um pouco ao comportamento da criança nos momentos antes, durante é difícil controlar, mas antes e após, essencialmente, a ida, por exemplo, para o contexto, caso estejamos a falar de ser eventualmente no contexto, fora do contexto familiar. Ou seja, perceber aqui, estar atento aos comportamentos da criança, a forma como ela vai reagindo em relação ao contexto da escola e perceber se existe aqui alguma sensação ou algum desconforto que ela mostre ou que ela partilhe mesmo verbalmente.
ou mesmo em termos emocionais, ou seja, que mostra aqui alguma desregulação maior em saber que tem de ir para aquele contexto ou não. Depois, sobretudo, quando vem do contexto, como é que é a reação, como é que ela interage, e portanto estar muito atento a esse ponto, comunicar e articular muito com a equipa do contexto, seja escolar, seja de atividades extracurriculares, etc. Portanto, haver aqui esta articulação, mesmo que não exista nada que detetem, portanto, tentar também estar aqui um pouco em contacto e perceber como é que foi a interação também da criança e como é que ela se processou. E mais do que isso também é o adotar aqui uma postura de compreensão, de validação, de acolhimento. E, ou seja, mesmo que existam e comecem-se a perceber estes sinais como estando presentes, reconhecer que o mais importante, se calhar, para a criança naquele momento é sentir-se apoiada, sentir-se acolhida e não se sentir criticada ou julgada por não estar a fazer aquilo que seria esperado que ela fizesse. Ou seja, seria esperado que ela conseguisse falar ali, ela não conseguiu falar ali, e ao existir constantemente um relembrar dessa situação, acaba por ser reforçador em termos negativos para manter os sintomas. Portanto, estar atento, tentar compreender pequenos sinais e comportamentos que possam estar presentes, ter esta postura de apoio e de acolhimento e de validar qualquer tipo de emoção que possa surgir relacionada com a questão, e mostrar aqui o colo e o apoio constante para, independentemente disto ser uma situação difícil para a criança, ter aqui a família, os pais, os educadores em conjunto com ela para conseguir superar esta situação. E depois, mais especificamente em termos do silêncio, voltando para terminar, acho que era importante também todos nós refletirmos um pouco sobre esta questão do silêncio. Claro que pode ser uma forma de mostrar que eventualmente alguma coisa não está bem, pode ser uma forma de mostrar o sofrimento que lá está silenciosa, pode ser uma forma também da própria criança se autorregular num momento em que não tem outras estratégias que lhe permitam fazê-lo. Mas antes de julgarmos, antes de criticarmos, antes de colocarmos aqui uma questão de isto não é correto ser feito, não é suposto ser assim, e tentar preencher aquele vazio, tentar compreender porque é que este vazio está aqui e o que é que podemos fazer para lidar com ele, se for o caso, ou se não for o caso, simplesmente aceitá-lo. Deixá-lo existir, não é? Exatamente. Ok. Certo. Pronto, então, acho que tocámos nos pontos principais. Não sei se há mais alguma coisa que tu gostasses de Penso que dizer. está Não? tudo no Está geral. tudo? de uma forma Pronto. geral. Eu gostei muito. Eu não tenho contacto nenhum com autismo seletivo. Nunca, aquilo que sei foi termos gerais que demos na faculdade. Sim. Pronto, nunca tive casos desses, portanto não tenho realmente grande conhecimento e gostei muito de saber um bocadinho mais. E acho que isto, quando temos sempre assim algum quê de experiência pessoal, Claro. traz sempre um enriquecimento muito maior, não é? Acho que dá-nos sempre uma sensação diferente sobre as situações e uma capacidade diferente de entender. Portanto, gostei muito de ouvir. E espero que tenham gostado lá em casa também. Se souberem de alguém que está a passar por alguma situação deste género, com os filhos, na escola, professores, enviem o nosso podcast, pode ser que ajude a entender um bocadinho melhor, a desbloquear aí alguma coisa e a perceber, lá está, no meio desta monitorização e acolhimento importante, articulação com a escola, se só com as estratégias entre escola e pais não for o suficiente, não estar a ser o suficiente para a criança conseguir superar, conseguir ser funcional, não é? E acima de tudo existir um bem-estar psicológico, pedir ajuda, obviamente, não é? Pedir ajuda porque, com certeza, e quanto mais cedo, melhor, porque obviamente será, sem dúvida, algo que irá ajudar, desbloquear, trabalhar aqui uma série de questões que mais à frente, não é? No desenvolvimento adolescência e mesmo idade adulta poderão facilitar bastante já estarem estas questões todas trabalhadas. Pronto. Obrigada. Obrigada, Ana. Até à próxima.